Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a famosa PEC da transição. Bom, o primeiro ponto curioso é que os mercados financeiros aqui no Brasil, olhando juros, bolsa e câmbio, passaram esse período eleitoral com relativa tranquilidade. Os investidores entenderam o Brasil até mesmo como um porto seguro, dada a estabilidade econômica e política, num cenário global muito difícil. Da mesma forma, os investidores aqui no Brasil já antecipavam corretamente a vitória do Lula, seguindo as pesquisas eleitorais, e se esperava um aumento do gasto público para atender os meritórios gastos em programas sociais. Bom, se isso é verdade, o que aconteceu depois das eleições que os mercados passaram a ficar tão estáveis e descolados do que a gente viu em outros países? A história tem a ver basicamente com a intensidade do aumento no gasto público. Enquanto se esperava um aumento da ordem de 100 bilhões, o governo de transição começou a falar de alguma coisa próxima a 200 bi. Embora gastar mais ajude a economia no curto prazo, isso vai implicar em aumento de dívida, porque a gente está aumentando o gasto, uma situação de economia global desacelerando, acomodação no crescimento e na arrecadação aqui no Brasil, e uma dívida já elevada e cara. Você pode tentar financiar esse aumento de despesa com mais impostos, mas a nossa carga tributária já é elevada. Como também não há a saída da inflação, então é natural que esse governo vai aumentar muito a dívida. E isso assusta os investidores, dado o contexto global. Bom, com investidores globais mais assustados, então os fluxos de capitais mudam, isso pressiona o câmbio, que altera o custo das empresas e muda o cenário de inflação, o que acaba repercutindo na taxa de juros e no custo do crédito. Portanto, a gente vai colher menos crescimento, o que obviamente coloca mais lenha na fogueira da instabilidade política. Então o cenário muda se o governo entrar numa trajetória explosiva da dívida pública. Além disso, a gente tem notado com preocupação que todo esse debate de expansão fiscal está sendo liderado por discursos políticos e ideológicos. Não há um ministro coordenando os trabalhos do ponto de vista técnico. Portanto, existe uma preocupação de que a decisão será meramente política, o que torna os mercados bastante instáveis. Mas, Carlos, explica um pouco para a gente quais são os impactos sobre o nosso dia a dia, sobre a economia brasileira e uma expansão mais forte de gastos nesse momento. Olha, os impactos estão sendo sentidos desde já, né? Desde antes da implementação dessas medidas, através aí do impacto no câmbio, tem se depreciado mais, nos juros, que tem subido bastante, na bolsa, que tem caído. Então, toda essa incerteza fiscal já afeta o dia a dia das pessoas, encarecendo o crédito, aumentando a desconfiança, travando compra de itens importantes, como um carro, uma casa, enfim. Isso já começa a acontecer antes mesmo da implementação da política. Depois, a gente precisa ver se essa política ela vai ser confirmada, se de fato o governo vai optar por fazer uma expansão fiscal expressiva no curto prazo, aí, né, próxima de 200 bi, que seja algo próximo de 170. É uma expansão fiscal expressiva para o curto prazo, mas que se fosse só ela, né, apenas esse gasto maior agora, não teria tanto problema assim, já que o mercado, uma vez que entendesse que seria um gasto de curto prazo, imaginaria que depois voltariam a ser feitos superávites e, portanto, a dívida poderia ser controlada nos anos seguintes. Mas não parece ser o caso. O governo tem optado por sinalizar não só um aumento de gasto no curto prazo, como tem pedido essa mesma licença para gastar por mais anos, né, pelos 4 anos de mandato, e sinalizado que não tem nenhuma regra melhor para substituir o atual teto de gastos que seja crível o suficiente para que o mercado imagine ou projete que a dívida vá se estabilizar num futuro próximo. Pelo contrário, todas as nossas contas aqui, com algumas das possibilidades sendo aventadas pelo governo, apontam uma dívida subindo bastante na próxima década, longe de se estabilizar e subindo bastante, indo para mais de 100 em 2030, por exemplo, em alguns casos, a depender da medida que o governo implemente. E tudo isso num ambiente em que a gente não tem ainda uma equipe econômica definida, um ministro nomeado. Então tudo isso gera uma incerteza gigante, né? Todos os sinais no curto prazo são ruins e não há uma figura ali, uma personalidade para centralizar as decisões e para tentar dar credibilidade aí à política econômica. Então, por enquanto, o mercado segue muito tenso e ansioso aí pelas definições de política econômica para aí sim ter uma projeção melhor sobre o que deve acontecer com a dívida.
Enquanto isso, a gente sente os efeitos indiretos aí dessa medida. Tá certo? Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.